Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos e bora estudar! Vamos continuar aí, então a leitura do Código Penal, parte especial. Hoje faremos a leitura do título 8 dos crimes contra a incolumidade pública, que vão ali a partir do artigo 250 até o artigo 285. Então fica comigo nessa leitura da Lei Seca do Código Penal. Continuação. Para quem é a primeira vez que está entrando aí no canal, está acompanhando, eu tenho aqui no meu canal separado, né, por playlists. Então tem a playlist ali do Código Penal, se é o primeiro vídeo que você está acompanhando, tem todos os outros artigos lá, desde o primeiro artigo do Código Penal, tem ali na playlist, tá bom? Tem uma playlist específica do Código Penal, tem a playlist específica das leis, né, das leis extravagantes, a legislação especial, tem Maria da Penha, o Estatuto de Desarmamento, temos a LEP, estão montando agora um material específico da LEP, tá bom? Com questões, com resumos, com mapas mentais. Continue acompanhando o canal e ative o sininho se você quer receber as notificações desses próximos vídeos que eu vou postar. Então vamos comigo ver o que esses artigos do Código Penal nos trazem. Coloquei aqui nesse slide, ó, pessoal, vocês acompanharem comigo, coloquei na tela, dos crimes contra a incolumidade pública. Então, nós vamos ver os crimes de perigo comum, né, como incêndio, explosão, uso de gás tóxico ou asfixiante, a inundação e desabamento, crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte, crimes contra outros serviços públicos e crimes contra a saúde pública. Além disso, ainda temos epidemia, envenenamento, corrupção ou adulteração de água potável, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica e charlatanismo ou curandeirismo. Tudo isso você vai ver comigo na leitura da Lei Seca, que eu vou ler para você agora. Vou colocar na tela para vocês me acompanharem. É isso aí, letra da lei na tela. Lembrando que a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Agora vou tirar a minha imagem e vamos começar a nossa leitura de hoje. Título 8 dos crimes contra a incolumidade pública, capítulo 1 dos crimes de perigo comum. Incêndio. Temos aqui o artigo 250, que traz causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Nesse crime de incêndio temos as causas aqui de aumento de pena no parágrafo 1º. Bom, as penas aumentam-se de quanto? De 1/3, inciso 1, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2, aumenta-se as penas de 1/3 se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. A linha C, se o incêndio é em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. A linha D, se o incêndio é em estação ferroviária ou aeródromo. A linha E, se o incêndio é em estaleiro, fábrica ou oficina. A linha F, se o incêndio é em depósito explosivo, combustível ou inflamável. A linha G, se o incêndio é em poço petrolífero ou galeria de mineração. E a linha H, se o incêndio é em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Então, esses são os casos de aumento de pena para o crime de incêndio. Aqui, então, aumento de 1/3 da pena. O parágrafo 2º nos traz o caso de incêndio culposo.
que se é culposo o incêndio, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, explosão, artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. A pena será de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Olha, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E o aumento de pena, no parágrafo 2º, diz que as penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2 do mesmo parágrafo. Então, são essas aqui, né, que lemos anteriormente. Nesses casos aqui, né, no caso do crime de explosão, as penas aumentam-se, então, também de 1/3, caso ocorram essas hipóteses aqui do inciso 1 e 2 do artigo anterior. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante, artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. A modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253. Bom, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação, artigo 254. Causar inundação expondo a perigo a vida ou integridade física ou patrimônio de outrem, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa no caso de dolo ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Perigo de inundação, artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento, artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Temos agora a modalidade culposa desse crime de desabamento ou desmoronamento. O parágrafo único nos traz que se o crime é culposo, a pena será de detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre de calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Agora, formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258.
Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade ela é aumentada da metade. E se resulta em morte, ela é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta em morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga, artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E na modalidade culposa, parágrafo único, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vamos prosseguir aqui agora no capítulo 2 dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário, artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, inciso 1. Destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Inciso 2. Colocando obstáculo na linha. Inciso 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Inciso 4. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Nesses casos, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato aqui de perigo de desastre ferroviário, se do fato resulta desastre, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa e ocorrendo o desastre, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, pena reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, pena reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outro. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora temos aqui o atentado contra a segurança de outro meio de transporte, no artigo 262, que diz: expor a perigo outro meio de transporte público e impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena é de detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. E no caso de culpa, aqui no parágrafo 2º, nos diz que, no caso de culpa, se ocorre o desastre, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. E também temos a forma qualificada no artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262 deste Código, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte,
aplica-se o disposto no artigo 258. Então, esse artigo 263 nos diz que se dos crimes dos artigos 260 a 262, que são aqui os crimes de perigo de desastre ferroviário, de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, e atentado contra a segurança de outro meio de transporte, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. E a aplicação será que se o crime for doloso, resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. E se resulta morte, é aplicada em dobro. E no caso do crime ser culposo, se do fato resultar lesão corporal, a pena aumenta-se da metade, e se resultar morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, aplica-se aqui o que diz no artigo 258. Agora temos aqui arremesso de projétil, artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar, pena detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é do artigo 121, parágrafo 3º, que é do homicídio, vamos ver aqui o parágrafo 3º, aumentada ainda de 1/3. Então, nesse caso aqui, temos que a pena, se resulta em morte, é do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Eu coloquei aqui na outra página para a gente acompanhar aqui, que é o caso do homicídio culposo, que a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Temos aqui, então, o parágrafo 3º do artigo 121, e essa é a pena de detenção de 1 a 3 anos. Só que aqui, o artigo que nós estamos lendo nos diz que ela ainda é aumentada de 1/3, no caso aqui do resultado de morte, nesse artigo 264, que fala do arremesso de projétil. Continuando a leitura, agora temos o atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, no artigo 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública, nesse caso a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 até metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Olha só, é uma novidade legislativa, essa pena aqui, alterada pela Lei 15.397, agora de 2026. Então, aqui, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nessa mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido, inciso 1, por ocasião de calamidade pública, e inciso 2, mediante subtração, dano ou destruição de equipamento instalado em estrutura utilizada para a prestação de serviços de telecomunicações, tá? Então, aqui temos a inclusão de 2026. E agora o capítulo 3 dos crimes contra a saúde pública.
Temos epidemia, no artigo 267, que é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, pena reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, aí a pena será de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença. Artigo 269. Olha, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Artigo 270. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, pena reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito a essa mesma pena de 10 a 15 anos quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída água ou substância envenenada. Modalidade culposa, parágrafo 2º, se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, a corrupção ou poluição de água potável. Artigo 271. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E na modalidade culposa, parágrafo único nos traz que se o crime é culposo, a pena será de detenção de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º-A. Incorre nas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Então, está sujeito às mesmas penas que são de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E na modalidade culposa, temos aqui parágrafo 2º, que diz que se o crime é culposo, a pena será de detenção de 1 a 2 anos e multa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, pena reclusão de 10 a 15 anos e multa. Então, aqui a falsificação, corrupção ou adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Nessas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A.
Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, né, em relação a produtos de qualquer das seguintes condições. Vejamos. Inciso 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Inciso 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Inciso 3. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. Inciso 4. Com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. Inciso 5. De procedência ignorada. Inciso 6. Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Temos aqui o caso da modalidade culposa no parágrafo 2º, que se o crime é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Artigo 274. Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Atenção, quem fabrica aí produto e coloca no invólucro falsa indicação. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor do que a mencionada, que está aí na moda, né? O povo falar que tem um tanto de proteína lá, tantos gramas de proteína, e se não tiver, né, a pena pode ser aí de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, vale aí para recipientes de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, né? Então, dizer que tem uma substância e não ser nele encontrado ou ter em quantidade menor que a mencionada. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores aqui, 274 e 275, então, artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo próprio nas condições dos artigos 274 e 275, temos a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Agora, a substância destinada à falsificação, artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. E outras substâncias nocivas à saúde pública, artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. E a modalidade culposa, parágrafo único, nos traz que a pena será de detenção de 2 meses a 1 ano. Aqui, o crime de substância avariada do artigo 279 foi revogado aqui pela Lei 8.137 de 1990. Agora temos o medicamento em desacordo com receita médica no artigo 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa. E a modalidade culposa, no parágrafo único,
nos diz que se o crime é culposo, a pena será de detenção de 2 meses a 1 ano. Agora que o artigo 281 foi revogado, agora artigo 282, que é o exercício ilegal da medicina, medicina veterinária, arte dentária ou farmacêutica. Temos aqui, então, alterações agora em 2026, feitas pela Lei 15.425. Acompanhem comigo. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, médico veterinário, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Parágrafo 2º, se o crime resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, responde também o agente pelos crimes descritos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código. Lembrando aqui que o artigo 129 fala da lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, e parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. Voltando aqui, parágrafo 3º, se do crime resulta a morte, responde também o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Parágrafo 4º, se do crime resulta lesão ou morte de animal, responde também o agente pelo crime previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Parágrafo 5º, incorre na conduta prevista no caput desse artigo o agente que exerce profissão durante o período de suspensão ou após o cancelamento da habilitação ou do registro profissional. E agora temos aqui o crime de charlatanismo do artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o curandeirismo, artigo 284. Exercer o curandeirismo, inciso 1, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Inciso 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3, fazendo diagnósticos. Nesse caso, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada, artigo 275, aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267. E assim terminamos mais uma parte da nossa leitura do Código Penal. Espero que você curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos do canal. Mais um incentivo aí para você estudar, não deixar de revisar a letra da lei, muito importante para concursos públicos. Espero você no próximo vídeo aqui no canal e bora estudar!